Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui com a doutora Luciana Fornari, médica cardiologista, falando sobre prevenção em doenças cardiovasculares, o que você precisa saber. Esse é o segundo programa. Lu, vamos continuar porque está muito legal, né? Vamos sim. No primeiro programa, a doutora Luciana já fez um apanhado de vários fatores que contribuem para a prevenção das doenças cardiovasculares, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar. E se no primeiro programa eu fiz uma pergunta de $1 milhão, esse deve estar valendo uns 5. Eu pergunto para você, Lu, quais os riscos da reposição indiscriminada de testosterona e anabolizantes para fins estéticos? Que tá uma epidemia desse troço, né? Tá uma franca epidemia. Então, hoje eu tenho muitos pacientes usando suplementação de testosterona, de anabolizantes para fins estéticos. Isso tem sido usado de forma indiscriminada por médicos pouco éticos, buscando só aumentar a massa muscular, aumentar a questão estética. Ótimo, mas a gente precisa saber os riscos que estão relacionados com isso. Teve uma recente deliberação do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, proscrevendo o uso de reposição de testosterona para fins estéticos. Então, quando que estaria indicado a reposição de testosterona? Só nos casos de hipogonadismo, quando o paciente realmente tem níveis de testosterona mais baixos. E o que seria isso? Tá um pouquinho baixo. Não. 2 dosagens, pelo menos, de testosterona abaixo de 300. Quer dizer, quando realmente é feito o diagnóstico pelo endocrinologista, pelo urologista de um hipogonadismo, esse paciente pode ter indicação de repor testosterona em doses fisiológicas. Quando o paciente tem níveis normais de testosterona e repõe em doses suprafisiológicas para fins estéticos, isso aumenta o risco de infarto. Isso aumenta o risco de trombose, isso aumenta o risco de acidente vascular cerebral e nós temos vários estudos comprovando isso. Eu tenho uns 2 pacientes jovens que a gente descobriu uma insuficiência cardíaca e nenhum fator, só o uso do anabolizante. Então é muito perigoso e não vale a pena correr o risco. Esse ponto eu chamo muito a atenção de você que está nos ouvindo. Estamos aqui com a doutora Luciana Fornari, que está nos falando de um tema muito importante. Não há indicação de reposição de testosterona para pacientes com níveis de testosterona normal. Não há nada que justifique isso. Isto não só não faz bem, como faz mal. Exatamente. Então, é importante que você que está nos ouvindo guarde essa informação. Porque hoje a gente vive uma verdadeira epidemia de uso indiscriminado, muitas vezes colegas fazendo isso sem qualquer indicação ou respaldo de qualquer fonte científica correta e realmente ética. E como isso dá muito dinheiro, né? Então tem muita gente se dedicando a isso de forma absolutamente indiscriminada, né? Sim. Tem muitos pacientes jovens morrendo, morreu de infarto, morreu na academia, e a gente não sabe por quê. Eu tenho certeza que a onda de reposição indiscriminada de testosterona pode estar relacionada com essas mortes de jovens que a gente tem observado. Sem dúvida, Luciana. E com relação à terapia de reposição hormonal na mulher na menopausa, há relação realmente o aumento do risco cardiovascular nessa fase de vida da mulher? Então, a menopausa Essa é outra pergunta, né? É um período muito ingrato para a mulher, porque os níveis de estrógeno caem. Isso está associado a um aumento do risco cardiovascular da mulher. Durante a vida, sempre o homem teve maior risco cardiovascular que a mulher. Na menopausa, o risco dos dois se igualam, porque a mulher perde esse efeito protetor do estrógeno.
Então isso aumenta o risco de aterosclerose, os níveis de colesterol pioram, fora uma série de outras alterações metabólicas. Então, na menopausa, o risco cardiovascular aumenta. Se não há uma contraindicação ginecológica para terapia de reposição hormonal, ou seja, a paciente não tem histórico de câncer de mama, histórico na família de câncer de mama ou de endométrio, o ginecologista pode contraindicar, por razões ginecológicas, a terapia de reposição hormonal. Com relação ao cardiologista, ela só está contraindicada em pacientes que já realmente tiveram infarto. Fora isso, não tem nada que diga que a terapia de reposição hormonal na mulher possa aumentar o risco cardíaco. Quando está indicado se começar a dosar o colesterol ao longo da vida? Essa é uma pergunta boa também. Às vezes as pessoas começam a ir para o cardiologista ou se preocupar com o colesterol depois dos 40 anos, mas é muito importante saber que o colesterol tem um efeito acumulativo ao longo da vida. Então, a aterosclerose começa já na vida intraútero. Se você fizer a autópsia de fetos, já tem deposição de placas de gordura nas artérias do feto. Então, tudo depende da carga de LDL colesterol que você vai ser exposto ao longo da vida. E quanto mais cedo você detectar se isso está alterado, mais cedo você tem a chance de prevenir. Hoje, o que está preconizado é se ter uma dosagem de colesterol pelo menos aos 10 anos de idade, na infância. Olha que interessante isso. Em pessoas, em famílias em que os pais já têm doença coronariana precoce, já têm um colesterol muito elevado, história de hiperlipidemia familiar, que é uma doença genética que leva a aumentos exagerados dos níveis de colesterol, pode estar indicada a dosagem ao redor dos 3, 4 anos de idade já. E é importante acompanhar essas crianças, orientar mudanças de estilo de vida, dieta, atividade física. Em muitos casos em que existe uma predisposição genética muito grande, tratar precocemente. Porque é tratando na infância, na juventude, que você vai evitar o infarto com 30, 40 anos. Sim. Então, a partir dos 10 anos já é recomendado a dosagem de LDL do colesterol. Muito interessante, muito interessante. E a questão agora, nós estamos entrando para você que trabalha com isso, que está no último consenso, né? Qual a importância da avaliação cardiovascular pré-operatória? Então, as cirurgias, tem vários tipos de cirurgias. Cirurgias de menor risco, de risco intermediário, de risco mais alto. Mas a cirurgia não deixa de ser um estresse. Sim. É um estresse físico para o seu organismo. E se o seu coração tem algum problema prévio que você não conhece, que você desconhece, esse estresse para o seu organismo pode levar a um estresse no coração e precipitar uma doença que você não sabia que tinha. Por exemplo, se você tinha uma obstrução de uma artéria coronária que estava quietinha lá, que você não sabia que existia, durante uma cirurgia em que existe um estresse, isso pode desencadear um infarto pós-operatório. Então, o intuito da avaliação pré-operatória é detectar doenças que possam estar silenciosas e que possam descompensar durante a cirurgia. E num paciente que já tem alguma doença cardiovascular, hoje em dia nós temos medicações que nós podemos utilizar e orientações para o cirurgião para proteger esse paciente durante o procedimento cirúrgico e após o procedimento cirúrgico. Então. Porque o maior risco da cirurgia, as pessoas acham que é a anestesia, né? Existe esse Elas ficam com mito, medo, né, da anestesia, mas o maior risco da cirurgia é o infarto pós-operatório. O que mais mata relacionado à cirurgia é o infarto pós-operatório. E realmente um momento extremamente vulnerável, né? Pela agressão cirúrgica, por tudo aquilo. E às vezes procedimentos com alto potencial de sangramento, às vezes cirurgias grandes, já em idosos, às vezes, por exemplo, fratura de fêmur. Então, pacientes são cirurgias
grandes, às vezes em pacientes idosos, que já tem uma série de fatores. A chance de complicação, se não fizer uma boa avaliação pré-operatória, é muito grande, né? É muito grande. É verdade que os sintomas de infarto na mulher podem ser diferentes? É verdade. Para alguns grupos de pacientes, como diabéticos, idosos e as mulheres, os sintomas de um infarto agudo do miocárdio podem ser diferentes do que aquele sintoma convencional de dor no peito em aperto, que irradia para o braço esquerdo, associado à sudorese, mal-estar. Isso é o clássico. A mulher, às vezes, não apresenta um quadro clássico. Eu ainda brinco que, às vezes, o paciente não lê o livro, né? Pois é. Não apresenta o quadro clássico e pode ter uma dor atípica, que não é aquela característica de infarto, pode ser uma dor empontada, um desconforto inespecífico, uma queimação no estômago, uma dor de estômago, uma falta de ar desproporcional, um cansaço desproporcional. Então, e principalmente porque às vezes a gente não associa que a mulher tem um risco tão grande de ter infarto, a mulher posterga a procura por ajuda médica e muitos médicos às vezes não valorizam muito os sintomas da mulher e isso acaba agravando o quadro, a evolução de um possível infarto. Então, é importante estar atento que mesmo sintomas atípicos, não tão evidentes, podem estar associados ao infarto na mulher. É por isso que o infarto mata muito, né, Lu? Porque muitas vezes ele vem travestido com outra, né, uma outra roupagem. É extremamente traiçoeiro. E traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Muito bem, eu vou agora fazer um breakzinho, mas nós voltamos com a doutora Luciana para o segundo bloco desse segundo programa, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. É um minutinho, não sai daí, a gente volta. Olá, você que está sintonizando agora, estamos no segundo bloco desse programa com a doutora Luciana Fornari falando sobre prevenção de doenças cardiovasculares. Se você não viu o primeiro programa, eu te convido a ver porque está imperdível. E eu pergunto, Lu, vapes são mais seguros do que cigarros normais para o coração? Então, os vapes, os cigarros eletrônicos vieram travestidos com essa afirmação de que talvez eles pudessem ser mais seguros do que os cigarros normais. Muitas pessoas que fumavam cigarro passaram a usar o vape achando que era mais seguro. No começo não se tinha muita ideia do que podia acarretar, mas hoje nós temos vários estudos científicos mostrando que os vapes são tão ou mais perigosos do que o cigarro normal. Ou seja, não tem cigarro bom para o coração, né? Não tem. E o pior, eles vêm travestidos de um apelo para o jovem, né? Eles são bonitinhos, eles soltam uma fumaça cheirosinha. O que tem de jovem hoje em dia nas baladas usando vapes é absurdo. Muito grande o número. Então, e ao nível de nicotina que os vapes podem alcançar são muito maiores do que fumando cigarro normal. Então, o malefício que os vapes podem causar é muito maior do que o cigarro normal.
E, inclusive, existe uma doença pulmonar chamada EVALI, que está associado ao uso do vape, que destrói o pulmão de pessoas extremamente jovens. Que judiação. Então, é muito perigoso, nós temos que tomar cuidado, orientar os nossos jovens. Ah, ele está fumando vape, tudo bem. Não, não é tudo bem. Existem estratégias para ajudar a parar de fumar. Às vezes, a dependência química e psicológica é tão ou mais severa do que para o cigarro normal. Então, você deve procurar o seu médico, ele tem estratégias para te ajudar. Às vezes pode ser necessário usar medicações para ajudar a parar de fumar o vape, da mesma forma que ajudar a parar o cigarro normal. Então, é muito importante, porque o malefício que isso pode causar é tremendo. Muito bom, você já está vendo aí que o vape é um lobo em pele de cordeiro. Não existe cigarro bom para o coração. Guarde isto. Exatamente. Nós conversamos um pouquinho sobre o uso de bebidas energéticas e álcool para o coração. Nós já falamos um pouco disso. Tem mais alguma coisa que você quer colocar a respeito desse tema? Porque depois eu vou começar a entrar num outro caminho do nosso papo. Isso é um outro apelo muito grande para os jovens, usar bebida energética junto com álcool nas baladas. E os energéticos têm uma quantidade de cafeína, de estimulantes muito grande, enorme, que é potencializado pela associação com o álcool. Então, como nós já dissemos, isso pode não acarretar nada. Mas se você já tem uma predisposição genética, ou às vezes não, isso pode causar uma arritmia cardíaca, isso pode culminar até com uma parada cardiovascular, cardiorrespiratória, com uma arritmia maligna. Isso pode trazer problemas para o seu coração. Então, é muito perigoso evitar o uso desses energéticos, principalmente associados com álcool. Agora eu vou aproveitar a presença da doutora Luciana, que é uma grande amiga, querida, por quem eu tenho uma enorme admiração, e vou perguntar uma coisa. Como é que foi a escolha da cardiologia, Lu? Agora eu quero saber de você. Eu quero que o nosso ouvinte tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a doutora Luciana Fornari, que é uma profissional exemplar. Como é que foi a escolha da cardio? Então, eu comecei fazendo faculdade de medicina muito jovem, com 17 anos. No começo eu não sabia que eu queria fazer cardiologia, eu era apaixonada pela neurologia, né? Eu achava fantástico, com um exame físico, poder saber exatamente que local do cérebro que estava o problema. Mas quando eu fiz faculdade de medicina da USP, quando eu passei pelo meu estágio de cardiologia no INCOR, eu me apaixonei. Me apaixonei totalmente. Tem isso, ele tem. Quando você entra com tudo, né? Eu tenho uma história também. Meu pai é cardiologista. Sim. Então tem toda uma coisa passada de pai para filho, ter acompanhado a história dele na cardiologia, que também me seduziu. Até tentei fugir para neurologia. Você fez força, né? Eu fiz força para não seguir o mesmo caminho, mas não deu. Eu me apaixonei pela cardiologia no INCOR, pelas possibilidades de diagnóstico e pelas possibilidades de tratamento, de terapêutica, que são enormes e cada vez avançam mais. Então eu me dediquei nessa área. Você se identificou com isso. E dentro da cardiologia, o que você mais gosta? É que difícil pergunta falar. Difícil, hein? É difícil falar porque eu gosto praticamente de tudo. Eu gosto muito da área de emergência cardiológica. Eu trabalhei 10 anos como assistente do pronto-socorro do INCOR. Então eu adorava essa questão de emergência, adrenalina, a possibilidade de salvar a pessoa naquele momento. Mas eu gosto muito também da área de UTI, que eu trabalhei muitos anos, mas eu gosto muito também da área de consultório. Desse contato com o paciente, de poder tratar doenças simples, hipertensão, colesterol alto, doença coronariana, insuficiência cardíaca. Eu gosto muito do dia a dia do consultório, do contato com o paciente, de poder, numa cidade como a nossa, de Jundiaí, tratar do avô, do pai, do filho, do neto, da família toda, ter esse contato
com a família e ser o médico da família, né? O cardiologista hoje em dia, muitas vezes, é o médico, a referência de médico da família. Quem são os teus ícones? Aquelas pessoas que você procurou se espelhar dentro da tua trajetória para chegar ao sucesso que você chegou? Fora o meu pai, evidentemente, que é meio óbvio, uma das pessoas que mais me inspirou e que me inspira até hoje. Que bacana. Foi o meu orientador da minha tese de doutorado e que foi também o meu orientador da minha tese de pós-doutorado, Dr. Bruno Caramelli, que é o chefe da Unidade de Medicina Interdisciplinar em Cardiologia do INCOR. Nós somos grandes amigos e ele me inspira muito como cardiologista que ele é, como cientista que ele é, e como pessoa, como exemplo ético de pessoa e de profissional. Então eu brinco que meu pai está de um lado, mas o Dr. Bruno Caramelli foi uma das minhas maiores inspirações. Eu te pergunto, se um filho teu quiser fazer cardiologia, que conselhos você daria para ele? Agora eu estou espremendo a noite, agora eu quero todas as informações. Não vou deixar você sair daqui sem me falar. Você sabe que a minha filha está prestando esse ano medicina. Que legal! Está prestando medicina. Ela tentou fugir também, falou que ia ser psicóloga, não queria, mas ela quer fazer medicina. Não fala em querer fazer cardiologia. Ela pensa em outras áreas. Não sei quando ela passar pela cardiologia se ela não vai se apaixonar como eu. Mas eu acho que é uma área que tem um amplo espectro de atuação. Se meu filho quisesse fazer cardiologia, eu ia gostar muito, ia tentar passar para ele tudo que meu pai me passou como cardiologista. Com certeza ele estaria muito bem assessorado, né, Luciana? Como você, que é uma profissional de ponta, vê a cardiologia do Brasil em relação ao mundo? Primeiro, nós temos uma boa cardiologia, a cardiologia brasileira dentro do cenário mundial. Como você vê? A cardiologia brasileira hoje é uma cardiologia de ponta. Nós temos centros excelentes de produção científica, de tratamento cardiológico. É claro que esses maiores centros estão mais concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades maiores, né? Sim. Existe uma falta tanto da cardiologia quanto da medicina para o interior do país e tudo mais. Mas a cardiologia no Brasil hoje é considerada uma cardiologia de ponta. Nós estamos no mesmo nível de Estados Unidos, de Europa, mas claro que ainda concentrado nos grandes centros. E o que você vê na fronteira para a evolução da cardiologia no mundo? Então, hoje em dia, a cardiologia está avançando muito na questão da terapia genética, na questão da fabricação de drogas que podem agir no seu DNA e mudar o curso da sua doença. Por exemplo, drogas para o colesterol, que a gente tem que tomar um remedinho todo dia. Hoje em dia, o avanço está enorme em drogas que você pode tomar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 6 meses, funcionando como uma vacina. Essa droga vai agir no seu DNA, em receptores da sua célula, mudando o modo do seu organismo produzir colesterol e fazendo com que o seu risco cardiovascular diminua. E várias outras áreas, a terapia gênica, eu acho que vai ser uma das grandes fronteiras em que nós vamos evoluir na cardiologia. Luciana, eu quero agradecer imensamente a tua presença. Eu aprendi muito com você, tenho certeza que todos em casa também aprenderam. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Med Saúde. Eu devo dizer para você que eu me sinto muito feliz e muito honrado em poder te entrevistar. Muito obrigada, Marco, por essa oportunidade. Eu acho que saúde é também informação e você presta um serviço enorme para a sociedade, divulgando informações de saúde de qualidade. Muito obrigada. Vocês viram que a Luciana é minha amiga, né? Olha, você sabe, não preciso dizer novamente, mas vou te relembrar.
O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Nós te esperamos aqui. Canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde. Um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.